Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta tarde de sábado, dia 14/12 de 2024. Eu volto aqui mais uma vez só para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama. E nesse vídeo eu quero te contar que a Fiorentina está disposta a tirar o Rayhan do Vasco da Gama, valores que podem chegar até 14 milhões de euros. Vamos falar também nesse giro de notícias que Renato Gaúcho está muito próximo de assinar com o Vasco. Vou te contar toda essa história, não sei não, hein? De repente, nesse final de semana ou no início da semana que vem, poderemos ter boas notícias para quem quer o Renato aqui no Gigante da Colina. Ainda vamos falar sobre a EICAP, que promete despejar uma grana pesadíssima lá no Genoa da Itália. Mas, não entendi nada. Se lembra quando o Pedrinho falou que a EICAP não poderia controlar nenhum clube de futebol segundo a legislação norte-americana? Pois bem, vou trazer as informações, vou trazer os cortes para você poder deixar a sua opinião, porque ainda tem aqui um corte também lá do Fábio Azevedo, que teve entrevistando o Pedrinho, aonde ali em bastidores, ele chegou a revelar sobre como está essa negociação com o Evangelos Marinakis. Evangelos Marinakis, esse que, segundo também informações que vêm de São Paulo, poderia estar fechando pelo menos para adquirir a base lá em Cotia do Tricolor Paulista. E aí ficou aquela questão, vai ter conflito de interesses? Não tem? Então nós vamos trazer aqui as informações, se tem possibilidade de comprar a base do São Paulo e comprar também a SAF do Vasco, sem contar uma notícia nossa que nós vamos deixar, porque lá dentro do São Paulo o pau tá quebrando, muita gente não quer que vire SAF e nem quer ouvir falar no grego lá. Contudo, ainda tem renovações de jogadores, ainda tem o Verratti que teve, se posicionando em suas redes sociais, e também essa história, vai para o Inter, não vai, tem proposta? Então, para poder finalizar, ainda vou trazer aqui o Cria Riquelme, que vai se apresentar ao Vasco para a temporada de 2025, e ele fazendo toda essa projeção. O Dimitri Payet está lá na França, tá? Até disso nós vamos falar a vinheta, já eu volto. Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízios de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui, todos os dias conosco, e estamos aqui para poder te manter atualizado. Então, para você que curte o nosso trabalho, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça também, se não for inscrito, de se inscrever, e o seu comentário também é muito importante para nós. E sem perca de tempo, vamos começar aqui com o Dimitri Payet, que está lá na França, seu país de origem, e foi ao Marselha visitar, tem o jogo hoje do Marselha contra o Lille, e ele foi ovacionado. Então, Dimitri Payet, que promete, quando encerrar a sua carreira, ele vai se tornar um diretor lá do Olympique, teve lá visitando a rapaziada, e com certeza, tá? Pelo menos o Pedrinho prometeu em entrevista até o Fábio Azevedo, que para o ano que vem ele fica até acabar de cumprir o seu contrato. E em falar em contrato, quem está retornando é o Riquelme, créditos aqui ao BTB Esporte, e ele fez uma projeção do que ele espera no Vasco para 2025, vamos ouvir. O meu futuro eu deixo na mão de Deus, vou me apresentar no Vasco, né? Não sei o que vai acontecer, eu tenho contrato, espero muito ficar, espero muito ajudar, tenho uma gratidão enorme pelo clube, pela torcida também. Gosto bastante, então eu deixo meu futuro na mão de Deus e fico esperando aí, eu aguardo que seja um 2025 maravilhoso para mim, que seja 2025 maravilhoso para o Vasco, o clube merece, e fico muito feliz também de
de ter tido essa experiência nova, de jogar em outro lugar, com o Sport Clube gigantesco. Conseguimos o acesso, graças a Deus, botamos o esporte onde nunca deveria ter saído. E espero me apresentar, estou bem fisicamente. E foi o que eu falei, eu deixo meu futuro na mão de Deus, ele sabe o que é o melhor, e eu confio nele. Então tá aí, Riquelme projetando 2025, eu queria saber da sua opinião, se o Riquelme ele tem vaga, pelo menos para compor o elenco do Vasco. Outro também que está indefinido e o Olímpia ainda tenta manter ele lá é o Manu Capasso. Sem condições de pagar a opção de compra, os paraguaios negociam a aquisição de uma porcentagem menor do passe do zagueiro. O Vasco, no entanto, não crê que haverá um acordo nos termos que, no caso, o Olímpia quis propor. Então, a pergunta que fica é essa. Retorna com o Capasso? Você acha que também para compor elenco 2025, pelo menos aí até a metade do ano, vale, não vale? Porque ontem saiu aquela notícia que o Verratti poderia estar sendo oferecido para alguns clubes. E nós já falamos na edição de mais cedo, Fabinho esteve ali conversando com o staff do jogador que desmentiu essa possibilidade e chegou a ironizar, né? Que tinha muita gente aí que não representava o Verratti oferecendo a ele para outros clubes. Mas, cara, essa história aqui ela só piora, porque agora foi o Verratti que foi nas suas redes sociais e ali se posicionou sobre essa história. Cada um acredita no que quer acreditar. Boas férias. O jogador está de férias, só retorna praticamente o ano que vem, se reapresenta com todo o elenco para a pré-temporada de 2025, e cara, o cara aí, pô, é o faixa do Vasco. Então, se lance, eu acho que de oferecer ele que tem contrato vigente com o Vasco até o final de 2025, ficou meio complicado. Outra situação é essa daqui. Conversei com o empresário de Verratti, Hernan Bernadelo, diz que Inter em nenhum momento lhe procurou e a prioridade é estender o contrato do centroavante com o Vasco. Verratti já declarou que só depende do Vasco. Já existia um acordo logo assim que o Pedrinho assumiu a gestão de renovar o seu contrato. Isso deve de acontecer pelo menos nesse final de ano. Informações que chegam é que ele está esperando aí abrir a data FIFA para poder sentar, conversar com o Pedrinho, porque ele quer se aposentar aqui no Vasco da Gama. Bom, pelo menos uma coisa na gestão vale a pena ressaltar. Está tentando fazer os jogadores que valem a pena cumprir os seus contratos. Já falou de uma extensão do empréstimo do Coutinho, em terminar ali o contrato do Payet, e eu acho que o Verratti também vai pelo mesmo caminho. Outro jogador que está negociando o seu empréstimo ali juntamente Marcelo Santana com André Cury, é o Vitor Luiz. Só tem um detalhe, o André Cury quer estender o vínculo do Vitor Luiz por 2 anos. O Vasco só quer 1 ano para poder sacramentar esse negócio. E eu queria saber da sua opinião. Assina até o final de 26 ou até o final de 25, ou então nem assina. Para mim poder seguir, tá aqui, ó, cobertura do canal Mário Coelho Vasco, Felipe Prestigiado. Felipe parece ter causado uma boa impressão dentro do grupo de jogadores do Vasco. Parte do elenco defende a ideia que o maestro inicie o campeonato carioca como treinador da equipe principal. Ao mesmo tempo, o Vasco continua no mercado em busca da contratação de um novo treinador. E aí? O elenco gostou do Felipe. Você manteria ou você, no caso, iria atrás de outro? Porque olha aqui, ó, informação que vem lá do BTB Esportes. Vasco se aproxima de treinador para a próxima temporada. O nome que ganha força nos bastidores é de Renato Gaúcho. As partes estão acertadas. Bases salariais já está tudo mais ou menos que acordado. Há 90% de chance do treinador ser comandante do Vasco na temporada de 2025. E aqui está, né, a arte lá do BTB, muito próximo. Parece que, rapaz, sei não, eu acho que vai ser o Renato Gaúcho. Mas será que o Renato Gaúcho vai permitir a saída do Ryan? Renato gosta de revelar jogadores, trabalhar com base, trabalhar com jogadores desacreditados. E olha nesse elenco do Vasco aí, hein, paizão? O que não falta são jogadores desacreditados. Mas
Falando sobre o Rayan, Fiorentina prepara uma oferta por Rayan. O clube italiano pretende oferecer cerca de 14 milhões de euros, aproximadamente 88 milhões pelo jovem atacante do Vasco. Rayan tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Uma coisa é certa, se terminar aí o mês de dezembro, começar janeiro, fevereiro, o Vasco não conseguir um comprador para o Rayan, tem que aumentar o seu vínculo, porque quando chegar nos meados de 2025, ele sai a custo zero. Essa informação veio do Cálcio Mercato e foi repercutida ali pelo Analisa Vasco. Tá aqui a informação dessa matéria e aqui os valores. Valeu, galera? Aí, ó. Entre 13 a 14 milhões de euros. E, no caso aqui, esse portal é um dos maiores lá da Itália, que cobre o futebol italiano. Para a gente poder seguir, Genoa passará por um aumento de capital e vai receber 40 milhões de euros. A reportagem aponta para a equipe que ficará com o controle do clube. A 777 será reduzida a minoritária. Eu falei há 2 meses que a equipe manobra para ficar com os clubes. É uma alegação da Lindenhall em Nova York. A Lindenhall, lá no meio dos processos, dessa confusão toda, onde ela quer o dinheiro dela, que a 777 foi lá, né, de forma sorrateira e afanou, para mim não falar outra coisa, o que acontece? Existe lá uma causa, uma ação na justiça, aonde a EICAP hoje responde juntamente com a 777, porque a EICAP também tem dinheiro na 777 e herdou todo esse barulho. Pois bem, e aqui muito se debateu que a EICAP não poderia controlar os clubes de futebol, mas ela vem manobrando estrategicamente para poder assumir esse controle do Genoa. E eles vão colocar ali, ó, aproximadamente 40 milhões de euros. Ó, o Genoa passará por um aumento de capital e vai receber 40 milhões de euros. A reportagem aponta para a EICAP, que ficará com o controle do clube. Ou seja, então isso aqui que o Pedrinho falou me causou uma dúvida, porque segundo o Pedrinho, ali o Carregal e a diretoria do Vasco, não se pode, aí a EICAP, sendo uma seguradora, controlar clubes de futebol, segundo a legislação norte-americana. Palavras ali, tanto do Pedrinho como do Carregal. Essa pergunta quem fez foi o Fábio Torres, e aí, rapaz, agora eu já não sei mais de nada, porque se a EICAP pode controlar o Genoa, ela também pode controlar o Vasco, caso ali na Fundação Getúlio Vargas, ou essa ação na justiça, caso isso aí seja favorável à EICAP. E aí seria, olha, meu Deus do céu, que rolo, hein? Até porque a EICAP, pela legislação americana, ela não pode ser controladora de futebol. Ela não tem o desejo, e pela legislação americana, nenhuma seguradora pode ser controladora de futebol. Então, as duas coisas não há. Não tem como. Não sei, pode vencer, mas ela vai ter de futurologia. Mas ela vai ter que se desfazer de qualquer forma, porque ela não pode ser controladora, entendeu? Então o Pedrinho, ele chegou a falar, aí o Fabinho até perguntou, mas se a EICAP vencer? Não, se a EICAP vencer, mesmo assim ela não vai poder ficar. Ela vai ter que pegar e passar esses clubes para frente. Parece que não é esse plano da EICAP com o Genoa. Eu não sei também se é uma manobra, porque a Lindenhall está lá fungando num cangote, porque se a EICAP vender o Genoa, pode ter certeza que a Lindenhall vai fazer de tudo para poder pegar esse dinheiro. E em falar em dinheiro, sobre a venda da parte de Cotia, isso aqui interessa muito os vascaínos, porque tem esse lance do conflito de interesses. Como assim? Marinacci quer comprar o Vasco, mas também quer comprar lá a base do São Paulo? Vamos lá. Tricolor negocia um modelo de 65 a 35, onde o clube seguiria majoritário, ou seja, 65 para o São Paulo, 35 para o Evangelos ou o seu grupo ali para o Marinacci. Bom, os valores estão próximos a 100 milhões de dólares, ou seja, 600 milhões que seriam investidos na base pelo Marinacci para ele poder ter essa fatia de 35%. Só que tem um detalhe, né? Eu estou muito curioso para saber se realmente desenrolar essa história da SAF aí for vendida para o grego. Bom, quanto que seria aí o valor do Vasco da Gama? Porque se ele compra a SAF do Vasco, ele vai ter direito do clube de futebol, também da base. Enfim, ali é só a base, 100 milhões de dólares.
E eu fico aqui nessa curiosidade. Para você, quanto é que quanto é que o Vasco vale? E outra coisa, quanto é que o Vasco, de repente, está sendo vendido? Porque não para por aí. Para isso acontecer, olha só, será uma coisa muito difícil, porque nos bastidores da política do São Paulo, eu trouxe essa matéria, está lá no X e também está no nosso Instagram. Nos bastidores é muito difícil os conselheiros aceitarem que o Marinacci compre a base do São Paulo, que hoje é um dos maiores patrimônios do São Paulo. E eles entendem que isso daí seria um tipo de estratégia ou porta de entrada para o São Paulo acabar virando SAF e ser vendida também para o Marinacci. E aí tem muita gente dentro do São Paulo que não quer nem pensar nessa possibilidade. Apesar do presidente do São Paulo tentar, e ele disse, tá? Ou pelo menos ali o PVC veio relatando conversas aonde o Júlio Casares entende que para o futebol, sabe, do São Paulo sobreviver, ele precisaria virar SAF. Tá aqui, ó, precisamos virar SAF. Essa matéria tá lá no UOL para quem tem interesse. Hoje o São Paulo deve aproximadamente mais de 886 milhões, está afundado em dívidas, e o Júlio Casares vê como ali transformação de SAF uma grande solução. E o Grego colando ali metade dos seus problemas, ele acha que estaria resolvido. Só que contrapartida, falando do lado de cá, não teria como o Evangelos Marinacci ser dono do Vasco e adquirir a SAF, pelo menos não segundo a Lei Geral dos Esportes, ou do esporte. Essa informação vem lá do Vinícius Arocho, que ele diz assim: SP não vai virar SAF, então o Marinacci não vai participar do capital social daquele clube. Está vedado de adquirir o Vasco. Se participar da administração das categorias de base, sim, estará vetado. A Lei Geral dos Esportes veda a administração cruzada de clubes da mesma divisão. Então não tem jeito, mesmo que for a base, e ele tentar adquirir o Vasco, segundo aqui o Vinícius Arocho, ele não poderia, sabe, ter participação nos dois lugares. E agora, para finalizar, vou trazer aqui um áudio lá do Fábio Azevedo, que vem falando sobre bastidores, que ele teve conversando com o Pedrinho, principalmente a negociação, como é que está essa negociação, se o Edu Gaspar está próximo, está longe, e se, a negociação melou, não vai mais acontecer, ou se ela corre o seu curso ali para que, de repente, o Vasco venda a sua SAF para o Grego. Muita gente também perguntando, depois desse lance do São Paulo, o que vai acontecer. Vamos ouvir aqui o Fábio Azevedo. Então, as conversas seguem, torcedor. Seguem. O Evangelos Marinacci, depois de 2 reuniões, foi convencido, e se convenceu mesmo, porque ele viu fatos e números que levaram ele a falar assim: o Vasco é quem eu quero fazer a proposta. Só que nesse momento não há proposta, há conversa, há evolução na troca de documentação para ter um encontro. Aí ele vem ao Brasil em Natal, no Ano Novo, na Páscoa, não tem data para ele vir ao Brasil. As conversas seguem, e sempre guiadas pelo Giuseppe Giogardi, o Pepinho. É ele quem está conduzindo esta negociação. Entra o Edu Gaspar no final de novembro na companhia, ainda não oficialmente, mas já está trabalhando, e ele vem mantendo contato, sim, tanto com o Pepinho como com o Pedrinho. O que significa que a negociação segue, torcedor. Se você está vendo por aí que não, vai melar e tal, esquece. O Marinacci quer seguir negociando. Se vai virar contrato, se ele vai fechar a compra dos 70%, aí só o tempo vai dizer. Mas ele está convencido e certo que o negócio com o Vasco da Gama é altamente positivo. Agora, as condições do negócio é que ainda vão ser discutidas, de ambos os lados. Mas o fato que eu quero trazer para você é: Edu Gaspar tem contato com o Pedrinho, sim. Não saiu do negócio o Marinacci, é mentira. Mas ele tem interesse na base do São Paulo, como teve também interesse no Atlético Paranaense. Aí, ó. Agora, na mesa dele o que tem é a negociação com o Vasco. Ponto. É isso.
Ele não vem ao Brasil, não tem data. Ele não vem hoje, amanhã. Pode vir daqui a uma semana? Pode. Ele pode pegar o jatinho dele e vir. Ele é bilionário. Mas ele já está ciente de onde ele está entrando, de que porta ele está abrindo, do tamanho que ele vai alcançar. E ele já sabe o seguinte, torcedor. Juntando Olympiacos, o Nottingham Forest, o Rio Ave, em termos de tamanho, paixão, com certeza, não dão metade do que é o Vasco da Gama. Então tá aí a informação do Fábio Azevedo. Se você quiser saber mais dessa notícia, que ele fala até do interesse, tá? Que o Evangelos no início tinha interesse em firmar os seus pés aqui no Brasil e até ali andou olhando para o Atlético Paranaense, mas quando foi apresentado ele o Vasco, ele parou para ouvir, tomou conhecimento do tamanho, da grandeza, da torcida, da história, e o grego ele voltou as suas atenções para o Vasco. E bom, segundo o que fala ali o Fábio Azevedo, que teve conversando com o próprio Pedrinho, é uma entrevista, não tem 2 dias. Bom, ali as negociações ainda continuam, tá? E quem está encabeçando isso tudo aí é o Edu Gaspar com os representantes do Evangelos Marinax. Vamos ter que aguardar para saber como isso se desenrola, mas, bom, eu acho que você ficou bem informado sobre essa situação do conflito de interesses, também da dificuldade lá que o Júlio Casares tem de transformar o próprio São Paulo em SAF. Ele quer, mas a sua diretoria, pelo menos os seus conselheiros não querem, e também tem receio de colocar o Evangelos lá para cuidar da base e depois ver o clube acabar se transformando em uma SAF. Eles não entendem assim, eles querem ter o controle de tudo. Então, enfim, aí também vem essa história da ECAP, juntamente com o Genoa, que parece que vai controlar, mesmo não podendo. Não sei como é que se vai desenrolar, não sei como a ECAP, bom, segundo o que falou o Pedrinho, não pode, mas como a ECAP vai conseguir fazer isso. E ainda tem outros detalhes, como o Renato Gaúcho, como o Verrete, como o Vitor Luiz, enfim, tudo para você poder opinar. Eu tô metendo meu pé, tá? Agora eu vou ficar de molho. Cara, vou voltar aqui só amanhã à tarde. Porra, também sou filho de Deus, né? Dá uma descansada. A não ser que o Vasco não para nem final de semana, nem quando o Vasco está de férias. Se tiver alguma coisa importante, com certeza, vou até dar uma atualizada, tá? Mas com certeza nós voltaremos aqui para poder te manter atualizado. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, nada demais, nada que nós já não tenhamos falado aqui nesse vídeo, beleza? Então, um bom final de semana, beijo no coração, deixa a sua opinião sobre tudo. Eu tô metendo o meu pé e amanhã de tarde eu volto lá para as 3 horas, 2 horas da tarde, de repente posso até fazer uma live aqui no canal. Vamos ver. Fui que fui, galera.